Olá pessoal, vamos ter mais uma aula aqui sobre o Brasil colônia, só que agora pegando só a política do ciclo do açúcar, certo? Então vamos lá. Bom, para efetivar a colonização das terras da colônia brasileira, o território foi dividido em 15 faixas de terras, conhecidas como capitanias hereditárias. Essas capitanias hereditárias, elas tinham, cada uma delas recebia um capitão donatário. Esse capitão donatário, ele recebia dois documentos, um que era a carta de doação e a outra que era a carta floral. Na carta de doação, oficializa a posse da terra, e a carta floral é um documento onde continha os deveres e os direitos desse proprietário. Destaca-se então, dentro da carta floral, a responsabilidade de fundar vilas, impor justiça, escravizar os habitantes nativos, catequizar os índios e cobrar impostos. Percebam então que é uma responsabilidade muito grande. Soma-se a essa responsabilidade o alto investimento de criar essas condições necessárias. Portanto, houve um desinteresse desses capitães donatários de efetivar a colonização brasileira. Então, as capitanias hereditárias fracassaram, com exceção de duas capitanias, a de Pernambuco e a de São Vicente. Com o objetivo, então, de auxiliar essas capitanias hereditárias, devido ao seu fracasso, a coroa portuguesa instituiu o governo geral. Então, além de auxiliar as capitanias hereditárias, era também dever do governo geral administrar os impostos da colônia, cuidar das questões jurídicas e garantir a defesa do território. Percebam então que outrora essas responsabilidades eram dos capitães donatários e agora passa a ser do governador geral. O governador geral, então, nada mais é do que um representante do rei na colônia. Portanto, o governo então ficou centralizado na mão desses governadores. Governadores, então, nós temos como destaque o primeiro governador, que é o Tomé de Souza. Dentro do governo dele, de 1549 a 1553, destaca-se, então, a fundação de Salvador, tá certo? Que é a primeira capital do Brasil, e a vinda dos primeiros jesuítas para catequizar esses índios, além do início da pecuária. Ele também tinha a função de combater a pirataria dos franceses e dos ingleses. Bom, o segundo governador, o Duarte da Costa, teve seu governo então de 1553 a 1558. E o governo dele fica marcado pela invasão francesa nas terras brasileiras. Funda-se aqui então uma colônia francesa e fica como responsabilidade do terceiro governador-geral, o Mendes Sá, de expulsar esses invasores das terras brasileiras. Ele também é responsável por estabelecer a paz entre os jesuítas, os colonos e o próprio governo geral. Então, olha só, esses governadores, então, eles centralizam o poder e cada qual aí tem a sua responsabilidade. É óbvio que essa responsabilidade era dividida entre o governador e os seus auxiliadores. Auxiliadores estes, então, que são o ouvidor-mor, que ficava responsável pela justiça, o provedor-mor, responsável pelos negócios da colônia. Então, tudo que é na questão da finança, cobrança de impostos, o provedor-mor vai ter essa responsabilidade. E o capitão-mor fica responsável pela defesa do território brasileiro. Percebam, então, no quadro abaixo, que as capitanias hereditárias elas não deixaram de existir. Elas compõem a política desse período. E com elas, esses proprietários de cada capitania hereditária formam as câmaras municipais. As câmaras municipais, pessoal, que nada mais é do que a formação de um poder local. Ela defendia os interesses locais. Os proprietários de terras, eles se dividiam em duas categorias, ou entre juízes e edes. Então esses caras, eles eram conhecidos como os homens bons. Eles eram os grandes proprietários de terra que encontraram na legislação portuguesa uma brecha para criar esse poder local. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui, tá certo? Essa aula de hoje e até mais.